Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou Carolina Borges, estou dando início hoje à 8ª live da Maratona de Lives Enea Luz. E hoje teremos como participação um convidado muito especial. Hoje teremos a participação do meu amigo Tadeu Belfort e vamos abordar o tema As Sombras Humanas sobre o olhar do Eneagrama. Para quem não conhece ainda, Tadeu Belfort, ele é terapeuta, ele é facilitador de grupos e treinador treinador comportamental há mais de 20 anos. Tadeu também é criador do treinamento vivencial Luz e Sombra, que acontece desde 2014. Atua também como professor de pós-graduação, psicanalista, terapeuta sistêmica, terapeuta integrativo, terapeuta transgeracional, trainer em PNL, neurosemântica, certificado pela ISMS, é Master Trainer em Psicologia Positiva, é Master Executive Coach pelo EBCI, é administrador de empresas, é teólogo, é filósofo com especialização em psicologia junguiana, tem psicologia da religião, psicologia positiva e gestão de pessoas. É mestre e doutor em hipnose clínica, né? Então o cara é muito bom no que ele faz. Então quero dar boas-vindas a todos, né? Temos aqui, a Tadeu já está aqui, temos a Ariana que sempre está conosco, temos a Mel que está conosco também, se eu não me engano de Portugal, temos minha prima, Michele Lourinho, Cláudia, Eugênio, o Ícaro, que está conosco, a Ivoneide. Então, gente, estamos começando a nossa live agora. Para você que ficou ao vivo nesse momento, pega esse aviãozinho aí, vai mandando para os teus amigos, que ainda dá tempo de fazer parte, ok? Olá! Olá, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, Tadeu, tudo bem? Tudo jóia, Carol. O nome Seja dela é Carol. bem-vindo. Esqueci de falar que você é locutor do programa Mente e Alma também. Também, né? E tive a honra de tê-la como colega, você, a Esté e o Cláudio, né? É, Esses sim, estamos grandes juntos, né? mestres. Às terças-feiras, agora às quintas-feiras, Isso. debatendo um pouquinho aí, um pouco sobre a mente e sobre a alma das pessoas. Olha, aparecendo meu luz e sombra, tá. Tadeu, fala para mim, né? Você é um apaixonado por esse tema, né? Você é um estudioso, uma pessoa que é encantada aí pelos emaranhados humanos, pelas ciências humanas, mas você tem uma paixão especial pelo estudo das sombras, né? Algo te Sim. atrai muito nesse tema. Fala pra gente um pouquinho, né? Dessa paixão, dessa história, como surgiu. Fala pra gente. Primeiro que eu tenho muitas sombras. Quando eu comecei a me apaixonar por mim, eu me apaixonei e comecei a me apaixonar por cada uma delas, né? Eu acho que é uma coisa vai puxando a outra. E há uns 9 anos atrás, eu participei de um treinamento vivencial que a abordagem principal era realmente a questão das sombras, né? Esse conteúdo profundo da mente humana, e algo mexeu muito profundo comigo, né? Houve uma mudança dentro de mim a partir daquele momento, entender o que vinha a ser as sombras, né? Perceber que elas existem entre mim, ter essa consciência, né? E o principal, que eu acho que foi uma grande transformação para mim, foi perceber que as sombras, elas têm muito recurso e poder, né? Descobrir esse poder das sombras, acho que foi a grande paixão que me levou a aprofundar dentro do mundo das sombras, né?
embora, né, na sua maioria, o Padre Domingos fala muito, o pessoal corre, né, das sombras, numa das lives que eu assisti dele, e é um desafio realmente, mas foi algo que me apaixonou profundamente, perceber o poder que existe dentro dela, né? Quando eu integro, que eu percebo, que eu tomo consciência e que eu aprofundo nesse conteúdo dentro de mim, né? Não é fora, é dentro de mim, o poder que isso gera, né? Eu acho que o maior poder que né, entender disso, aprofundar isso, e principalmente isso meu, né, essa sombra minha, nesses meus conteúdos, de um poder de inteireza, é você poder voltar a ser inteiro, né? Que eu acho que a grande busca do Eneagrama é essa inteireza, né? Esse encontro com a essência. E ninguém se encontra com a essência sem passar pelas sombras, pelo menos naquilo que eu acredito, naquilo que eu estudo, pegando Jung como minha referência principal, né? Que é o grande estudioso desse tema, não é o criador das sombras, né? Você também faz especialização nessa área de Jung. Já terminei há um tempinho e continuo, né, um estudioso profundo dessa área. Então, realmente, aprofundar nesse conteúdo sombra, para mim, foi algo transformador. Então, como me transformou e me transforma a cada dia, que isso não para nunca, né? Isso nasceu em mim esse desejo de compartilhar mais disso, né? Ser um canal, né, vamos dizer aqui, para fazer as pessoas entrarem em contato com esse conteúdo e gerarem sua transformação também, como eu gero a cada dia dentro de mim, né? Então, na realidade, foi um amor, né, por isso aí. Eu me apaixonei pelas sombras e isso me deu assim, essa vontade de compartilhar com as outras pessoas, né? E isso são quase 7 anos. Né? Tadeu, você, assim como eu, né, eu digo assim, que eu vi uma vez uma palestra da ABRH, né, uma palestra sobre sustentabilidade e mercado de trabalho no século XXI. Eu escutei pela primeira vez o nome profissional híbrido. Né? Profissional. Isso somos nós. Bate. Então, assim, quando ela falou profissional híbrido, eu disse, pronto, sou eu, né? Porque nós temos uma primeira formação em uma outra área, né? Passamos, quer queira ou quer não queira ainda, né? Boa parte do nosso tempo exercendo uma outra profissão, mas houve, em algum momento da nossa vida, um chamado para que nós olhássemos para a área de humanas, né, que trabalhássemos com pessoas, levássemos esse conhecimento. Você poderia partilhar conosco como foi esse seu chamado, essa sua experiência? Não é transição de carreira porque você atua nas duas, né? Mas como você teve o chamado e como você consegue conciliar as duas áreas? Sim. Bom, como eu consigo, eu ainda não sei lhe responder, não. Eu só sei que está dando certo. Eu não sei explicar direito. Mas, assim, há mais de 20 anos que eu trabalho com equipes, né? Sou líder, né? Como gestor, gerente, coordenador, né? Então, CIF, né, tem uma longa trajetória como liderança em várias empresas grandes que eu passei. E, assim, a liderança me chamou muito para o ser humano. Eu entendi já de muito tempo atrás, não é de agora, que só tinha um jeito de eu ter resultado bom no meu negócio, né? Vamos dizer, na empresa que eu estava, no negócio que eu tocava. Era gente. E para entender, né, liderar bem gente, eu precisava entender quem era gente, né? O que era o ser humano, né? E aí a busca começou por mim, né? Esse movimento começou na minha pessoa, na questão do autoconhecimento. Na realidade, essa minha busca vem antes disso, né? Na realidade, a liderança só me estimulou mais, me deu um propósito na busca, mas desde a minha adolescência, 12, 13 anos, eu já sou muito inquieto na questão espiritual, na busca, né? Estudei várias escolas, né? Várias teologias, né? Sou teólogo, né? Tenho a questão da religião, né? Psicologia da religião, e assim, mas foi um despertar a partir do outro, né? Eu entendi que eu só podia ter resultado dentro da organização se eu tivesse equipes comprometidas, engajadas, integradas, que eu fosse capaz de gerar sinergia. E para gerar tudo isso, eu precisava entender quem era esse outro, né? E para entender o outro, eu entendi, primeiramente, que eu precisava me entender. Então, sempre o movimento é de dentro para fora, né? Quando você estuda a sua mandala, né, seu eneatipo, você está buscando se entender, mas também, né, consequentemente, quando você começa a entender quanto é 2, é 3, é 7, você vai entendendo formas de lidar melhor, de forma mais, vamos dizer, ecológica com o outro, né? Mais saudável, ter uma relação mais
mais amorosa, né? Vamos dizer, mais tranquila, mais suave, né? Entendendo que os outros têm os defeitos, as paixões dele, as virtudes, assim como eu também tenho, né? E assim como eu também tenho minhas sombras, os outros também têm suas sombras. Então, quanto mais eu me entendo, mais eu fico compreensível com o outro. Eu acho que o grande movimento é esse. Então, a busca do autoconhecimento não é só por nós, ela também tem uma questão altruísta, né? Altruísta, que é o quê? É poder entender um pouco melhor o outro, se colocar no lugar do outro. Mas como é que eu me coloco no lugar do outro se eu não sou capaz nem de colocar no meu próprio lugar, entende? Se eu não sou capaz de me ver no espelho, como é que eu enxergo o outro, né, Carol? Perfeito. E eu acho assim, como você falou, né, começou pela liderança, né? Então, o início é a autoliderança, né? A liderança de si. Sim. Quando a gente começa a liderar a si mesmo, a gente começa a liderar o outro. Tadeu, né, na sua percepção, nessa sua experiência, foram quantas turmas já de Efeito Sombra? Luiz Sombra tem cerca de 20, se não me engano, que a gente fez em outros locais também, né? E ao todo são 7 anos. Antigamente eu fazia 2, 3 vezes por ano, era um curso que eu tinha, né? Fazia muito espaçado, tinha todo, né? E tinha todo um acompanhamento, como tem hoje, né, através de vivências grupais, né? Que a gente continua. Sim, Mas sim. assim, hoje, e eu fui amadurecendo, na realidade, eu comecei lá para trás, no instituto que eu tinha em Té, com o Amado Bocá, que eu honro, é um grande amigo e parceiro aí de projetos, um grande mentor, professor de mentoria. Só que aí, né, eu fui dando a minha alma ao treinamento, né, e aí mudei, refiz, repaginei, para que eu me visse no treinamento, porque não adiantava fazer algo que minha alma não tivesse ali. Então, eu diria que o Luz e Sombra, ele tem muito da alma do Tadeu, do que eu entendo do mundo, do meu encontro com as minhas sombras, do que isso significou na minha vida. Então, a minha paixão vem exatamente da minha experiência, da minha vivência. E já são 7 anos vivendo isso em grupos. E o que eu percebo de depoimentos, de fala de quem participou, você pode falar um pouco também, né? Você fez, né? São coisas muito profundas, a gente vê mudanças reais, né? Porque eu trabalho com alto impacto, com treinamentos, né, de PNL, de neurosemântica, e tem seu resultado, não tenho dúvida, tanto é que faço, mas eu diria, minha grande paixão é sombra, porque ela trabalha num nível muito profundo, né? Quando a gente fala do inconsciente, e na sombra da sombra, como fala o Paulo Domingo, né? Mexer na sombra da sombra tem que ter muita coragem, né? Mas eu acredito, né, que é a forma de eu ser pleno, né, é encontrar isso aí dentro de mim. Tadeu, eu tive o prazer de fazer parte de uma das turmas, né? A gente tem essa parceria, né? E para mim foi uma experiência muito forte, né? De fato, a gente fala até do arquétipo do curador ferido, né? O quanto nós temos também demandas e precisamos estar. E para mim, particularmente, o teu treinamento foi muito incrível. Foi muito, muito transformador, me trouxe muito insights a respeito das minhas sombras. É tanto que depois eu te pedi, fui outra vez como ouvinte, né? E tenho essa vontade de estar sendo, porque parece que no processo de autoconhecimento, nós vamos buscando cascas de cebolas. Sim. Então, tira uma casquinha, e aí a gente acha que momentaneamente está bem, aí vem uma outra demanda, né, às vezes um pouco mais profunda, e aí cuida dela, depois vem uma outra demanda. Então, assim, dentro dessa experiência, né, como você, assim, qual seria o público-alvo, né, desse tipo de treinamento? Qual é o tipo de dor ou problema que pode levar uma pessoa a buscar mais sobre si, né, numa vivência como essa? O que é que você pode falar sobre isso para a gente? Dentro do Luz e Sombra, quem vem buscar normalmente, né? Pessoas que têm sua criança ferida, né? O Richard disse que quer participar, vai ser uma honra. A Matu também participou, está com a gente aí, também fez o Luz e Sombra, viu? Que tem sua criança ferida, e essa criança se feriu por vergonha, por medo, por culpa. São sentimentos muito profundos da nossa alma, que nos desconecta de nós mesmos. Né? Dentro da psicologia de Osho, da psicologia transcendental, ela fala que todos nós nascemos com essência, somos essência pura. Né? O Sodrama também fala isso, que eu tive a oportunidade de estudar com a Connie Miller, esse tema aí. E de alguma forma, né, quando a gente nasce, já existe o arquétipo do ego dentro de nós, né? A gente vai estruturando esse ego, né, dentro da nossa personalidade, mas nós já nascemos com ele, com o arquétipo do ego, já nascemos com o arquétipo da sombra, né, todos nessa questão primitiva. Olá, Léa, bem-vinda, viu, amiga?
Mas nessa construção, por medo, vergonha e culpa, e alguns outros sentimentos, mas esses são os principais, vão me ensinando a criar minhas máscaras sociais, né? Que tem no Eneagrama a gente vê isso aí, né? A minha personalidade social, né? E nessa personalidade... os meus eneatipos, né? E são formas de eu me relacionar com o mundo. E Jung fala que não tem problema nenhum em ter a questão da persona, né? Das personalidades dos meus eus, vamos dizer, sociais, que eu vou criando. São formas de proteção e de ter uma melhor convivência social. Vamos dizer, a grande patologia da persona, né? Vamos dizer, do processo de criação de persona, é que em algum momento eu vou começando a acreditar que eu sou aquilo. Né? Por exemplo, trazendo para o Eneagrama, eu acho que eu sou o tipo 8. Então, aí entra naquela cantiga da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Né? E acho que a proposta do Eneagrama e das ciências de autoconhecimento mais profundas é exatamente fazer com que a pessoa entenda, primeiro se perceba quem eu sou hoje, quem eu sou. Ok. É uma primeira visão de mim mesmo, mas eu sou isso e muito mais do que isso. Perfeito. Entende? Quando eu consigo entender que eu sou mais do que isso e parto do que eu sou hoje, meu eneatipo é X, minhas características principais são essa. Maravilha, ok. Beleza, mas você é mais do que isso. E eu acho que isso, dentro da tua abordagem que eu vejo do Eneagrama, mais profundo, né, da questão realmente mística, profunda, né, vamos dizer, mais profunda do Eneagrama, do Gurdjieff e de outros mestres, né? Até eu estou aqui com um livro maravilhoso dele aqui, você deve ter, né? Ai, é muito bom. Do Gurdjieff, muito um dos grandes mestres aí do Eneagrama. Sim. Até separei um textinho aqui, se der certo. E outro cara que muito eu me apaixonei também, Richard Rohr, né, da questão do Eneagrama espiritual, né? Sim, Padre maravilhoso. Eu fiquei apaixonado por esses caras, né? Já sou de muito tempo, a questão do quarto caminho e tal. Então, assim, ele mostra que essa primeira passagem é a primeira passagem, não é o fim da história, né? Não sou eneatipo 2, 3, 4 ou 5. Eu sou isso também, né? É entender que isso é um pedaço de mim. Perfeito. E eu também sou as minhas sombras, aquilo que eu detesto no outro, né? Quando você pega um 3, né? O que ele detesta no 6 é ele também, né? Aquilo que ele chama que estressa ele, né? Ele também. E quando eu começo a entender que eu sou né, meu eneatipo, eu sou o que me estressa, eu sou minhas virtudes, eu sou meus defeitos, né, eu sou meus vícios, minhas paixões, e eu sou muito mais do que isso, eu sou tudo isso junto e muito mais do que isso. Porque no fundo, o caminho das sombras me leva para um canto lindo, que se chama meu ser, minha luz. Mas não existe encontro com a luz sem passar com as sombras. Eu gostei muito quando o Padre Domingo, numa das palavras dele, que ele disse assim, fala muito, né, que existe uma luz no fim do túnel. Ele disse, não é no fim do túnel, é no túnel. E eu concordo plenamente com essa fala dele. A luz está no túnel, porque a luz ela caminha com a sombra. Não existe luz e sombra aqui e aqui. Só existe um por conta do outro. Elas coexistem, né? São coisas que um depende do outro. Na realidade, a minha sombra, ela mostra a minha luz. Ela simplesmente me aponta, olha, você está vendo essa sombra refletida na parede? Ok. Se você é capaz de ver essa sua sombra, é porque existe uma luz em você refletindo essa sombra, que gera essa sombra. Então é algo muito profundo. Eu acho que quando você entra na jornada, por exemplo, do Eneagrama, né, descobrir se eneatipo é 1% ou 2% do teu encontro, né, muito mais profundo. Né, uma jornada muito longa e profunda. E essa jornada ela passa pelas sombras. Né, encontrar as minhas sombras, a minha sombra, que eu percebo mais ou menos, né? E como fala dentro do Eneagrama, dentro da estrutura do Eneagrama, a sombra é da sombra. Lá é onde está o tesouro. Da minha sombra, lá é que está a pérola que eu tanto quero encontrar. Né, que fala que a caverna que você tem entrar esconde o tesouro que você tanto procura, né? Outra coisa interessante também, Tadeu, na sua fala, é que Gurdjieff fala que o eneagrama estático é tido como um símbolo morto. Então, que o mapa do eneagrama, ele nos dá uma visão de um ponto de partida, que é a nossa personalidade, que de acordo com o eneagrama SUF, né, você já tem uma personalidade antes da concepção, você já é apresentado aos seus guias antes, então já é uma coisa de projeto de vida, é algo maior, mas que o teu eneatipo, ele não deve ser visto como uma zona de estar, mas um ponto de caminho
buscando a integração com as asas, que são os 2 números ladeados, e as flechas. E aí a gente traz a lei do 1, né, que no fundo nós temos um pouco de cada um dos 9 tipos. Perfeito. Eu acredito muito nessa... Quanto mais possibilidades você tem de ter comportamentos diferentes, menos sofrimento você vai ter, né? Menos projeções, menos transferências. Na sua experiência com esses treinamentos, né? Você tem observado, por exemplo, a gente tem 3 centros de inteligência no Enneagrama. Nós temos as pessoas que são mais do centro físico, né? Que são mais movidas pela raiva, que são mais agressivas, impulsivas. Nós temos as pessoas mais mentais, que têm a questão do medo, são mais inseguras. E nós temos as pessoas emocionais, que se preocupam mais com a imagem, que são mais voltadas para o relacionamento. Existe uma sombra mais comum entre pessoas que têm um centro de inteligência semelhante? O que é que você observa? Eu acho que o maior sombra que existe é o medo da sombra. As pessoas, durante um tempo, né, me sugeriram mudar esse nome do treinamento. Né? Não coloca mais sombra, não, o pessoal fica com medo, né? Fica receoso, o que é que tem nessas sombras? Né? Eu já tive sacerdotes, né, padres e pastores, né, no nosso treinamento, e foi bastante desafiante para eles, inclusive, participar do treinamento. E saíram totalmente maravilhados e com uma visão totalmente diferente. Inclusive, cresceram muito, vi crescimentos maravilhosos como sacerdotes depois, em cima dessa integração que fizeram, né? Mas, assim, acho que o maior medo que a gente tem, e aí eu percebo, é meio comum, tanto, né, da pessoa do corpo, do coração e da cabeça, né, desses 3 centros, né, das emoções, né, dos instintos, né, do pensamento, vamos dizer assim, é admitir primeiro que tem sombra. Eu acho que é você... Porque existe um fenômeno que é muito forte, a psicologia fala dele, é o mais comum, né, é a questão da projeção, né. Jung diz que a melhor forma de eu conhecer minha sombra é através do outro, né. E eu acho que isso é o que é o lindo na sombra, né. Você entender desse conteúdo e aprofundar nele. Porque quando eu começo a ver no outro a possibilidade de me conhecer, chamada teoria do espelho, né, que o outro é um grande espelho de mim mesmo, gente, o outro passa a se tornar muito precioso para mim, porque ele se torna uma fonte rica de autoconhecimento. Porque tem uma coisa que fala, que eu acredito muito, um psicanalista argentino, eu preciso aprender o nome dele, toda vez eu falo dele, eu não falo o nome dele, rapaz, mas é um doutor em psicanálise argentino, que é uma das maiores escolas de psicanálise argentina. Ele fala o seguinte, que não existe autoconhecimento. Como assim? A base da psicanálise é o autoconhecimento. É uma grande autoridade em psicanálise. Diz que não existe autoconhecimento, como assim? Aí ele vai e explica, e eu concordo com essa explicação dele. Ele diz, eu não consigo me autoconhecer sozinho, entende? Se eu for para uma montanha, meditar e ficar lá sozinho, não tiver conhecimento de outro ser humano, eu não vou conseguir me conhecer plenamente, porque eu preciso desse conflito, né? Eu preciso desse afeto que o outro me causa para poder me conhecer. Mas eu acho que a grande riqueza de integrar das sombras, entrar nesse processo de integração de sombras, de autoconhecimento das sombras, é você perceber que o outro, na realidade, ele mostra quem é você. Não é a Carol que me irrita, não é a Carol que me incomoda, não é a Carol que é chata. É algo que a Carol mostra de mim que me irrita nela. E como eu não sou homem suficiente, falar do Tadeu aqui, para reconhecer esse defeito em mim, é mais fácil falar mal da Carol, entende? É muito mais fácil eu estar falando mal da Carol do que eu admitir, e aí tem que ser homem e mulher, né, para admitir, que você tem aquele defeito em você, que você tem aquele vício, né, que você tem aquela paixão, né, a paixão, ele diz que vem de patos, né, de doença, de patologia, né, a paixão vem, né, uma fixação doentia, né, onde eu me fixo em algo que me adoece, né, porque minha vida passa a girar em torno daquilo ali. Isso não é bom para ninguém. A gente, né, o Moreno, eu gosto muito do Moreno, pai do psicodrama, que ele diz o seguinte, né, que quanto mais papéis eu vivo no mundo, mais saudável eu sou. Olha que coisa linda. Então, e aí eu me permiti viver todos esses papéis, né, na minha existência aqui, me permiti viver tudo isso.
né? E entender que o que me irrita, o que me incomoda e o que me afeta no outro, não é do outro, é meu amor. Aceita que dói menos. Perfeito. Toma que é teu. E a gente vê, né, Tadeu, esse mundo de, né, as pessoas muito nas redes sociais, criando aí imagens, né, se afastando da sua realidade, que inclusive geram adoecimento, né? Quando as pessoas se apegam muito a essas imagens, elas adoecem. Tadeu, e dentro desse contexto que nós estamos, né, agora, né, tempos de confinamento, de incerteza, quarentena, você acredita que é um período em que as sombras estão mais visíveis, né, que é mais fácil compreender e tocar? O que é que você percebe dentro do contexto que nós estamos? Eu acho que o maior presente que a pandemia, nesse isolamento social, está dando ao ser humano é poder entrar em contato profundamente com as suas sombras. Porque, gente, é um momento que a gente está sendo muito desafiado e eu estou, né, encontrando partes minhas, entrando em contato dentro desse silêncio, né? O silêncio, ele me faz entrar em contato comigo, né? O confinamento, por exemplo, um casal, está ele, né, o marido e a mulher ali, o casal, ou que seja, qualquer tipo de relação que seja, né, até amigos, né? E de repente se vê em 40 dias, 50 dias, confinado num canto, sem poder sair, sem poder se distrair, por mais que tenha internet e tal, mas a convivência estreita. Ele começa a ver mais o defeito do outro. Mas o lindo é você entender que o defeito que eu estou vendo da minha esposa, que eu estou chateado, estou magoado, não é dela, é meu. Eu perceber que aquilo, né, fulano é tão egoísta, fulano é tão isso, né? É tão assado, né? Isso é tão, né, ele é tão raivoso, não é dele, é meu, né? Entenda que é você. E aí, o que é que... tudo bem, identifiquei, ok. E o que é que eu faço agora? Acho que o grande... né, o conhecer a sombra, ele puxa para a ação, ok, eu vou fazer o que agora com isso em mim? Né? Qual a minha atitude perante isso? Eu descobri agora que essa, né, irritação que eu vejo tanto da minha esposa, usando eu como exemplo, não é dela, é minha. O que me irrita é ela, essa raiva que eu vejo nela em mim, e que às vezes, qual a grande irritação? Porque às vezes o outro consegue expressar, né? Consegue botar para fora, e às vezes eu estou morrendo de raiva, eu tenho, né, dentro da minha estrutura, raiva reprimida profunda, e não sou, Regina, minha querida, nossa colega aí, psicanalista, né? A gente não consegue botar para fora, então o outro me causa inveja, porque ele é capaz de botar a raiva dele para fora, expressar, eu estou com raiva, eu estou puto, pá. Ok, eu também estou dentro de mim, mas eu não tenho a coragem, a ousadia dele de expressar isso. E às vezes essa capacidade dele de expressar me irrita, né? Me afeta, como a gente fala na psicanálise, me afeta profundamente. Então, sim, poxa, o que é que eu estou fazendo com a minha raiva, entende? E é uma grande oportunidade, né? Quando as pessoas elas reconhecem isso, né? Alguns caminhos, né, que propõem um caminho de espiritualidade. Eu estou lendo esse livro agora, ó, que fala também um pouco sobre isso. Segredos que a alma gostaria de ouvir, né? Ele fala muito sobre o exercício da autoobservação, que tem muito a ver com o que você está pontuando, né? A capacidade de você talvez parar de procurar no outro os defeitos e buscar dentro de si a capacidade de observação, né? E como aqui na nossa plateia, Tadeu, a gente tem, né, alguns colegas que fizeram Eneagrama, né? Temos a Iris, que é de Ilhéus, na Bahia, não sei se é Ilhéus, né? Ela estava. Temos aqui o Vinícius também, temos aqui a minha tia Delsa, né? Temos aqui a Ariana, minha amiga Ariana, temos muitas pessoas que conhecem. Eu queria trazer aqui, só pincelar, quais são as 9 sombras. Né? Quais aí, são que eu quero aprender. Sombras? Eu vou soltar essas sombras e vou passar para você, para ver o que é que a gente vai fazer com elas. Tá certo? Então, para você que está ouvindo agora a nossa live, nós estamos praticamente no meio. Ó, o aviãozinho aí, né, Carol? Compartilha. Pronto, aí, convida outras pessoas. Isso, manda um aviãozinho, chama as pessoas. Estamos tratando sobre as sombras à luz do Eneagrama, né? Um tema super bacana. Então, coração, aviãozinho para a gente chamar mais pessoas para estarem aqui, né? Podendo olhar para as suas sombras e perceber isso, tá? Bom, então vamos lá.
O tipo 1 do Eneagrama, ele é tido como o perfeccionista, né? Que é organizado, que tende à simetria, é bem disciplinado e busca sempre ser o correto. Então, a sombra dele é alguém moralista, muito crítico ou sempre insatisfeito. Aquele que é cri-cri demais, né? A gente fala que é a Margaret Thatcher, a dama de ferro. Aquela pessoa que sempre vai julgar e procurar o defeito, tá? O 2, ele é tido como o doador ou ajudante. É aquele que foca no outro, que quer ser querido, quer ser amado e generoso. Mas a sua sombra é de alguém orgulhoso, de alguém que é manipulador e de alguém que alimenta um auto-engano sobre si. Eu não preciso do outro, tá? O tipo 3, que é o realizador, performático, ele quer ser reconhecido e quer superação. Mas ele tem uma sombra da competição e da vaidade, né? Que isso faz com que ele tenha a vanglória, como o Padre Domingos fala, a glória vazia, a glória do externo, né? O 4, ele é chamado romântico do Eneagrama, ou também o individualista. É aquele que é artístico, original e quer ser diferente. Porém, ele pode carregar a sombra do invejoso ou individualista, tá? O 5, que é do centro intelectual introvertido, ele é observador, é pensador e é pesquisador. E adora o conhecimento acima de tudo. Porém, na sua sombra, ele tende à avareza, ao isolamento. Nós temos o tipo 6, que é cético, é leal, é guardião. Nós temos aqui na plateia tipo 6, tá? É questionador, é desconfiado e é cheio de dúvidas. Porém, é leal e cuidadoso. A sua sombra é de medo, é de insegurança. Na sua essência, é o mais corajoso, né? O 7, ele é entusiasta, busca prazer, busca a satisfação, é loquaz e improvisador. Porém, na sua sombra, ele é guloso, busca o prazer o tempo todo e quer racionalizar tudo, até as próprias emoções, né? O 8, que é o penúltimo, é o patrão, estrategista, é o líder, é o confrontador, é o justo, é o verdadeiro. Porém, pode carregar uma sombra de alguém que é muito assertivo, de alguém que tende à luxúria, que é o exagero, ou de alguém que é vingativo. E, por fim, o último eneatipo, que é o 9, que é mediador, é pacifista e é preservacionista. É uma pessoa tranquila e favorável. Porém, pode carregar a sombra de alguém preguiçoso e apático. Então, eu quero convidar aqui os nossos ouvintes, que eles se sentirem à vontade, colocarem aqui os seus eneatipos. Partilha aí, né? Partilhe. E se as sombras são essas mesmas, né? Se são essas sombras mesmas, tá? Tadeu, né? O que fazer, né? Quando a gente percebe que aonde tem a nossa virtude, por conta de uma peinha de nada, se transforma numa sombra. Como fazer? Como equilibrar isso? Né? Como perceber qual é o caminho? Você me deu uma ótima pergunta, dá 2 dias para responder, viu? Mas vamos falar, ser bastante sintético, né? Que é o meu desafio. Manda brasa, tá? Eu acho que o primeiro grande desafio dentro dessa jornada é reconhecer, sabe? Porque às vezes eu leio, né, um livro desse aqui. Aí, que legal, interessante, né? Aí eu assisto o filme, né, Efeito Sombra, eu leio, que interessante isso. Mas parece que é uma coisa só para os outros, entende isso? Né? Parece que sombras, né, no meu caso, só se está relacionada a Carol, a minha prima, minha vizinha, mas não tem a ver comigo, gente. Então, eu acho que a primeira grande coragem que a gente tem que ter, o grande movimento, é você reconhecer. Eu tenho sombra. Eu tenho. Como todo ser humano tem. Jung diz que a sombra é inerente da estrutura da psique humana. Todos nós. Existe uma sombra individual, existe uma sombra coletiva, quer dizer, o mundo ele tem a sua própria sombra, né? Cada país tem sua sombra, as nações, as culturas, não, tem sombras que são criadas ao longo da jornada. E todos nós, de alguma forma, menos ou mais, por mais saudáveis que tenhamos sido e melhor estrutura de infância que a gente tenha tido, todos nós, em algum momento, fomos feridos. Isso aí é básico. Não existe, não vou dizer não existe, que eu estou sendo absoluto, né?
Mas talvez uma das coisas mais raras seja um ser humano que não tenha dentro de si uma criança ferida, uma parte da sua criança ferida. Então, essa criança ferida foi que gerou essas sombras, né? Em algum momento, chegaram para o Tadeu e disseram, ó, cara, tu é muito expressivo, tu fala muito bem e tal, mas não é legal, né? Cala a tua boca, né? Fala menos, está enchendo o saco essa tua voz. E aí, o que é que eu fiz? Me calei. No meu caso específico, aconteceu isso, tá? Estou trazendo... Quem me vê assim não sabe o que... Né? Como diz Djavan, não sabe por onde eu passei, as esquinas porque eu passei, né? Até, sei lá, 20 anos, por aí, 20 e poucos anos, eu era extremamente tímido. Então, para me tirar uma palavra, seria extremamente desafiante. Porque em algum momento me disseram que falar demais era ruim. Que papai ou mamãe ia ficar zangado porque eu estava falando muita besteira. Né? E aí o que eu disse, para ser amado, para ser reconhecido, para ser acolhido por meu pai e minha mãe, o que é que eu vou fazer? Me calar. E aí eu fui levando essa crença interior e fui vivendo, criei uma persona do tímido, né? Da pessoa tímida, calada, introvertida, intelectual, não sei o quê, mas que não era capaz de expressar minhas emoções. E ainda tenho meus desafios nesse sentido, muito menos, claro. Depois de muita terapia, muito processo, hoje eu sou capaz de dizer se estou com raiva, estou chateado, estou triste, mas assim, foi uma construção, porque em algum momento eu tomei isso como verdade. Né? Essa minha criança ferida aceitou aquilo, e para poder ser aceita, amada e pertencer, ela entendeu que tinha que ficar calada. Né? E o Bert Hellinger, o pai da constelação, diz que para o ser humano é mais importante pertencer do que viver. Olha que coisa forte, né? Na nossa estrutura emocional, na alma da família, a nossa estrutura, é mais importante pertencer do que viver. Então, para pertencer, eu pago um preço muito caro. O pessoal está botando aí, viu? Os NEAT, sou 8, papapá. Legal, depois a Carol vai comentar mais isso aí, né? Mas, assim, é muito desafiante você reconhecer. E depois que eu reconheço, trabalho isso, né, dentro de mim. Eu me permito aprofundar dentro, porque não é tão bonito não, tá? Não estou querendo enganar ninguém, você vai ver só coisa linda. Não, para ver essas coisas lindas, tem que passar primeiro pela lama, né? Eu gosto muito da metáfora da flor de lótus, né? A flor de lótus, ela é capaz de... Ela nasce na lama, na podridão do pântano, as suas raízes tocam a lama, a podridão, né? Mas a flor de lótus, ela se torna intacta, ela, né, exala um perfume maravilhoso e ela continua limpa e pura. Essa é a nossa essência. Nós temos a nossa essência, mas nós temos também as nossas sombras, as raízes lá profundas. Mas a flor de lótus só é flor de lótus porque ela está no pântano, entende isso? Se ela tivesse outro canto, ninguém dava nada por ela. Flor de lótus, ela é um símbolo, inclusive, né, de muita logomarca de centro terapêutico, centro de cura, pela essa capacidade arquetípica, né, simbólica. Olha só, Tadeu, a Roberta se colocando como 8, né, aceitando ainda os exageros e luxúrias da minha sombra. A Márcia, que é um tipo 7, né? Eliana, não. A Flavinha, que é tipo 7. Madalena Matos também. Olha aí. Tipo 7 aqui com uma asa 8 grande. Temos também a participação deixa eu ver aqui, da Marcela Cipriano, né? A Andréia Guerra Fotografia diz que é tipo 2. Né? Andréia, então assim, sejam bem-vindas, né? Façam perguntas também, né? Como foi esse processo aí de reconhecer? Tadeu, o mais engraçado também nesse processo de autoconhecimento, né, o que a gente percebe? Às vezes, a pessoa está tão imatura no seu processo de autoconhecimento que ela cai de paraquedas, né, num treinamento desse, aí recebe aí um alto impacto, né, porque é o Instituto Alto Impacto, então... Tadeu, né, talvez como um bom 8, ele chega mesmo botando para... Chega chegando. Chega chegando, né, a pessoa, quer queira ou quer não, ela vai se deparar com essas demandas. E aí eu pergunto, o que fazer depois? Né, porque nós normalmente falamos que o treinamento ele não é um ponto final. Sim, às vezes é uma vírgula, é aí que vai começar o processo. Sim. Então você também, como é constelador, né, tem os encontros também, que eu tive também a honra de participar. Temos aqui também na plateia muitas pessoas que vão e que representam, que já foram consteladas por você. Você também é psicanalista, você atende também, né? Faz atendimento de psicanálise. Mas assim, o que é que você recomenda?
fui para o treinamento, né, me deparei com uma demanda forte, né, estou sem saber o que fazer, né? O que é que você recomenda? O que é que as pessoas podem buscar? Uma coisa que é, né, que é uma fala recorrente minha e com bastante consciência, assim, aqui não acabou. Eu não sou curandeiro nem faço milagres. Minha missão é trazer consciência. Você entender, se eu conseguir no treinamento, a pessoa ter consciência que tem sombra, ela assumir isso, integrar partes dessas sombras, né? E dizer, eu vou trabalhar isso dentro de mim, para mim eu já fiz muita coisa. Assim, dentro de mim eu vou me sentir profundamente realizado no que eu propus, né? Mas assim, botar aqui, seja curioso. É a Inês, oi Inês, verdade, né? Eu acho que o treinamento ele traz essa curiosidade. Primeiro sobre mim, né? Que partes de mim eu ainda não conheço? E eu vou ter esse desejo. Muitas vezes vão ter partes que eu não vou conseguir dar conta só, certo? Tem coisas que são partes de mim que são muito doloridas, que às vezes sozinho é bem desafiante, né? Pouquíssimos terapeutas conseguiram fazer autoterapia, né? Vamos dizer assim, Jung fez, Freud e tal, sim, mas são raros. Então, busca ajuda. Eu faço terapia, né? Para mim é importante fazer terapia. Eu estou no meu processo de autodescoberta e eu preciso do apoio do outro, porque eu sei que tem coisa que se eu for mexer, eu vou correr. Partes de minhas que eu não acho tão lindas assim, né? E eu vou correr. Então, assim, busca apoio, busca um coach, né, se for o caso, depende da tua demanda, né, busca um terapeuta, um psicanalista, busca um psicólogo junguiano, né, busca uma linha, ou logoterapia, né, tem uma infinidade de escrita terapêutica, né, eu trabalho também com escrita terapêutica, então, assim, busca alguma abordagem que você se identifique, às vezes você vai no primeiro e não vai se identificar, e não quer dizer que terapia não preste, não serve, é simplesmente porque, de alguma forma, você não se identificou com aquele terapeuta. E tudo bem, isso faz parte do processo. Você não é obrigado de primeiro a acertar. Como, às vezes, um casamento, um namoro. Às vezes, da primeira vez, você não acerta. Ok? Mas, assim, busca alguém para te acompanhar. E se desafia. Acho que o mais forte é... Porque, às vezes, eu posso, né, buscar uma terapia só para enrolar, né? Não, estou fazendo terapia. Mas, no fundo, eu estou enrolando o terapeuta, ou achando que estou enrolando, né? Porque às vezes a gente morre, né? Acha que está mentindo para o terapeuta, mas é para você que você está mentindo. Mas tem uns tipos que são bons de enganar os terapeutas, viu? Tem uns tipos que gostam de conversar. Tadeu, Roberta, né? Que se colocou aqui como tipo 8, ela disse, a cura estaria na aceitação para aprender a lidar com as sombras? É a primeira, para mim, né, dentro da minha vivência, é a primeira grande passada, né, que a gente dá nessa jornada. É aceitá-las. Mas descobrir, inclusive, né, tem a negação. Sim. É meio processo de luta. Eu não aceito, né, eu nego, não sei o quê. Funciona um pouco assim, né? Mas, assim, aceitar, para mim, é o mais desafiante, que eu percebo na jornada das pessoas, né? Dizer, eu tenho sombra, ok. Eu tenho, né? Jung diz que nós temos todos os nossos defeitos dentro da gente. Todos. Eu tenho a ira, eu tenho 7 pecados capitais e todos os seus derivados, né? Como se eu tivesse todos esses monstrinhos dentro de mim. Então, primeiro assumir que eu tenho isso. Porque às vezes eu digo, não, eu sou orgulhoso. Mas mentiroso? Nunca. Nunca. Será que nunca? Num momento XYZ, que alguém está em perigo, né, uma vida, por exemplo, está em perigo, você não mentiria? Eu mentiria. Eu não vou querer ser hipócrita aqui e dizer, não, pode cortar meu pescoço que eu não mentiria. Eu não digo isso. Eu mentiria sim, em algum momento eu posso mentir. Então eu sei que existe dentro de mim. Então ter essa consciência que eu tenho tudo isso dentro de mim, me dá a possibilidade de começar uma jornada em busca dessa minha luz, da minha melhor parte. Mas eu só vou chegar lá, Carol, se verdadeiramente eu primeiro assumir o que eu tenho. Olha, eu sou um ser humano cheio de defeito. É o que o Paulo, né, o apóstolo Paulo diz de uma forma tão linda. Eu sou fã dele, independente da questão teológica, como ser humano, né? Ele diz, né, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Isso é muita consciência, é muita maturidade e crescimento espiritual a pessoa chegar nesse nível de dizer isso. De assumir essa consciência, né? Assim, eu tenho muitos defeitos que eu não gostaria, mas eu tenho. O Paulo, no fundo, está dizendo isso. E tem virtudes que eu gostaria de estar, né, praticando e que eu não estou. E tudo bem, eu sou humano. Isso não é me colocar na zona do conforto. Dizer, ok, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Ninguém está mandando ninguém virar Gabriela, crave canela, não.
O que a gente está dizendo é que, para haver a mudança, o Carl Roger, que é psicólogo humanista, ele fala de uma forma linda. Ele diz que existe um lindo paradoxo, né, quando eu aceito quem eu sou, daí então eu posso mudar. Que coisa linda. Mas primeiro eu tenho que aceitar. Então a mudança, né, o aceitar precede a mudança. Ou seja, primeiro eu tenho que aceitar que eu tenho defeitos, que eu tenho desafios, que eu tenho orgulho, que eu tenho ira, que eu tenho gula, né, que eu tenho luxúria dentro de mim. E a partir daí eu começo meu processo de crescimento, né? Meu processo, né, vamos dizer, de conexão com a minha luz. Mas primeiro tem que ter a verdade, né? Davi, dentro da Bíblia, do Antigo Testamento, um cara cheio de defeito, né? Não era um exemplo de qualidade só, né? Mas aí a Bíblia chama ele de um homem segundo o coração de Deus. Olha que coisa interessante. Mas por quê? Porque Davi, ele era verdadeiro. Acho que a maior virtude de Davi é que ele era verdadeiro, ele era sincero, principalmente com Deus. Eu fiz isso, eu fiz besteira, eu fiz... Ok, e agora? Agora eu vou mudar, entende? Mas assim, se não existe esse primeiro movimento, nada acontece. Perfeito. No Eneagrama, a gente trabalha os níveis de consciência, né? Tem os níveis não saudáveis, tem os níveis intermediários e tem os níveis que estão equilibrados ou saudáveis. Muitas vezes, né, e Gurdjieff também fala, né, ele fala do homem-máquina e do homem desperto. Então, para alguns indivíduos, eles sequer admitem que têm sombras. Eles vivem numa realidade, né, que não é real e acham que são felizes. E aí, quando a gente inicia o nosso processo de evolução, é que a gente vai percebendo, né, eu sei que nada sei. Né, a gente vê a nossa pequenez diante do todo e a gente vê, né, que a questão do ego, no fundo, é o que nos mais traz problemas. E aí a gente começa o nosso processo de individuação. É quando a gente começa a acolher que somos imperfeitos. Bom, Tadeu, vamos aqui olhar as falas, né? Um processo evolutivo, né? Falou aqui, acho que alguém comentou aqui sobre o Davi, né? Que ele se confessava diante de Deus, é fato, né? Ele se assumia diante de Deus. Quem mais aí? Lê aí, Carol. Adriana Colasso, né, fala que vivemos em negação. Regina falou que a internet dela está caindo. Gente, todos os vídeos das maratonas da live, né, essa é a 8ª maratona, né, temos todas as lives, né, às segundas e quartas, às 8, pontualmente, ficam gravadas no canal Carolina Borges no YouTube. Nós temos lá às 8, assim, a do Tadeu, a partir, se eu conseguir hoje à noite, ou no máximo amanhã vai estar disponível para quem quiser ouvir novamente, anotando, fazendo pontuações, tá bom? Então, Dri falou aqui, vivemos em negação, mas quando damos contas que não reconhecer a sombra nos faz mais do mesmo, acabamos andando em círculos, né? Um processo evolutivo, saber aprender a viver. Inês falou, é autorresponsabilidade, né? A Adriana falou, eu estou nesse processo e Carol e Tadeu fazem parte dessa caminhada. Dri, ó, que bom, Adriana. Coração. Flavinha, né? Assumia diante de Deus, perfeito, né? É ver a divindade dentro da gente. Sim. Né? A essência é a divindade dentro da gente. É entender que a gente fala que a nossa personalidade, ela incrustou, por meio do ego, a nossa distância entre a essência, né, e a nossa verdade, mas com o processo de individuação, de amadurecimento, a gente vai tirando como é que se fala, as crostas, e vai se aproximando dessa centelha divina. Márcia falou... A Tiziana está aí também, né, a doutora Regina, turma boa aí. Boa noite, né? Márcia falou, sim, boa noite, gente. Meu parceiro é tipo 5 e é bipolar. Bipolar é uma asinha no 4, viu? E ainda de quebra é bipolar. E eu sou tipo 7. Nossa, Márcia, que desafio, viu? Aí a Neide falou, aceita que dá certo. Eu acho que a primeira é um ótimo conselho da Neide. Mas, cara, eu quero dizer que essa live ela é muito especial para mim, sabe por quê? Ninguém está sabendo, você vai saber agora. Sempre é possível olhar para a nossa história, a Inês, com honra, né? Isso aí. É muito especial, sabe por quê? Hoje eu recebi, tá? E você vai ver em primeira mão e quem está nos assistindo, tá? Ó. Tchau, 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 tchau. Uau! Meu primeiro livro solo, tá? Ó. Que lindo!
Eu tenho 4 livros, né, de coautoria, mas olha aí, que saiu hoje, do Poxa, forno. que lindo, Tadeu! Belíssimo! Luz Parabéns! e Sombra, o poder e a honra de ser você, tá? Que Tá aqui maravilha. na minha mão, acabei de receber aqui, ó. Ô, Tadeu, que alegria estar compartilhando com você esse momento. Poxa, E é que um bacana! momentão, viu? Parabéns! E eu queria aproveitar e ler um trecho aqui, uma poesia feita por mim, tá? Por favor, Eu nos fiz prestigie. especialmente para esse livro aqui, ó. Que lindo! Esse livro chama-se Luz e Sombra, a honra e o poder de ser você. Em primeira mão, primeira hora que eu estou mostrando ao vivo, só quem viu foi minha esposa, né? Olha, a Márcia. E meus 2 filhos até então. Poxa, que lindo! Né? O pessoal que que fez a consultoria e tal, mas assim, impresso, acabei de receber, recebi hoje à tarde. Que lindo! Eu Rosa, quero que maravilha, meu, tá lindo. Eu quero o meu autografado já. Ah, sim, vamos ter muito bom. Né? Vou começar online, eu botei até o contato, quem quiser, né? O Liana aí e tal. Gente, mas eu vamos queria ler prestigiar essa obra. Que é a poesia que eu encerro esse livro, tá, Carol? Que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando, o tempo está voando, eu não quero perder a oportunidade de ler em primeira mão aí para essa turma linda que eu amo, quem está aí, tem muita gente muito querida, são pessoas que participaram do treinamento, então me ajudaram, esse livro não é só meu, é de todos vocês, viu, que me ajudaram a construir ao longo desses 7 anos aí de jornada. O nome dessa poesia, que eu encerro o livro, chama-se Luz e Sombra. Posso ler? Por favor, Tadeu, por favor, nos dê esse presente. Isso é uma poesia do Tadeu no meu momento de conexão com as minhas sombras e comigo mesmo, com o meu ser. Diz assim: somos partes de um todo que em parte se expressa. Somos o tudo e o nada e o vazio que preenche. Semente que morre, planta que nasce. O choro de uma criança e o sorriso nas rugas da idade. O grito que cala e o urro. Fiquei até emocionado agora. O grito que cala e o urro que celebra. A dor de quem se despede e as lembranças da saudade. O riso que zomba e a alegria de quem agradece. A mesquinheza de quem só guarda e o abraço de quem simplesmente protege. A dureza de quem bate e as mãos que se erguem. A boca que julga e acusa e os lábios que aquecem. A ferida que sangra e o coração que amolece. A paixão desenfreada e o amor que apaga e apenas esquece. O sol que na alvorada nasce e o crepúsculo que depois se segue. Somos, sim, luz e sombras. Somos partes do todo e o todos em partes. Tadeu Belfort Júnior. Uau! Isso veio num momento de muita inspiração, já na conclusão desse livro. E é o que eu acredito profundamente. Tadeu. Você me deu a honra, né, de estar lançando ao vivo aqui. A gente vai ter o nosso momento. Nossa, estou muito feliz. Dos autógrafos e tal. Eu até coloquei aí, quem quiser já de primeira mão, já botei o link aí para você adquirir, viu? Tá aí, já, acabei de colocar. Mas é uma paixão, isso aqui são 7 anos, quase 8, né? De estudo, de vivência, e tem muito da minha essência, da minha prática, das minhas inquietudes, né? Ele é um livro que fala dessa minha inquietude, do que eu vi, do que eu compartilho, do que eu acredito, e muito do que eu aprendi, né, com esses grupos. Né? Na verdade, eu aprendo demais. Né? Cada grupo, se eu pudesse, fazia toda semana, porque toda vez eu aprendo tanto. Eu acho que eu estou dando alguma coisa, na verdade, estou recebendo infinidade. Você é facilitadora, você sabe disso. Né? Quanto a gente ganha quando compartilha, né? Eu vou me ouvindo, né? Eu vou ouvindo o outro e vou crescendo como ser humano. Mas, assim... É isso, né? Eu fiquei muito, muito honrado, né, de estar aqui. Quando o cara disse, eu não sei se vai dar tempo, aí quando chegou em casa, gente, eu não acredito. É bênção de Deus. Isso é tão aí, por coincidência, a Carol Neves, que é uma psicóloga, né, que participou do Luz e Sombra, uma pessoa muito querida minha também, que me honrou, tá no grupo, ela hoje postou um monte de foto
sobre o treinamento dela, que ela fez Luz e Sombra, sem a gente falar nada. Jung fala da sincronicidade, né, do inconsciente coletivo. Então, de alguma forma, né, aconteceram muitos movimentos. E hoje eu recebi o livro, entende? Na nossa live aqui, falando de Enneagrama, Luz e Sombra. Então, gratidão Tadeu, ao divino, que, né? E a você também, né? Eu acho assim que é o universo, né? Quando você se abre ao universo, você contribui tanto, e você doa tanto, e você brilha tanto, né? Esse seu jeito, né, de pular. A gente fala que às vezes é o mestre Shifu, às vezes é o mestre Tadeu, às vezes é o menino Tadeu, né? Mas é o Tadeu. E o quanto você contribui, o quanto você doa, o quanto você faz, que isso é apenas um pedacinho, né, de tudo que você faz. Eu tive uma intuição agora, né? Eu também me sensibilizei com o seu poema. Eu acho que, né, ele traz muita história, né? Traz muita vida esse Sim. poema. Eu sou muito grata por você ter nos presenteado. Eu acho que todos que estão aqui estão sendo presenteados por esse momento. Eu tive uma intuição, antes de você, né, depois que você fizer as suas considerações finais, né, dar algumas dicas para as pessoas, eu vou colocar uma música, que é uma música que você usa no seu treinamento, é uma música que marca muito, e quando eu ouvi, né, no meu processo, me tocou profundamente, e eu acho que ela também vai trazer esse sentimento para quem está aqui conosco ouvindo, Tadeu. Então, assim, quais são as dicas, né, que você tem para todos nós que estamos nessa caminhada, Tadeu, para as pessoas que, né, como a gente discutiu no programa Mente e Alma, estamos buscando a coragem de sermos imperfeitos, né? Quais são as dicas que você dá? O que é que você, dentro da tua experiência de vida, o que é que você tem a dizer? Roberto, não dê spoiler não, Roberto. Ah, Maria, botou o nome da música, né? Pelo amor de Deus, tá dando spoiler, meu Deus do céu. Eu acho que tem muito a ver com essa música, né, que a Roberta colocou aí, né? Eu acho que, assim, eu vou falar de mim, né? Falar do outro é sempre desafiante, né? Mas da minha experiência, da minha jornada, que é desde os 12, 13 anos, minhas inquietudes espirituais e, né, psicológicas aí. Tem que ter coragem, né? Eu acho que autoconhecer-se talvez seja o maior dos desafios, né? Tem que ter muita coragem. Liderar o outro parece ser mais fácil, na minha visão, do que liderar a si mesmo, né? Porque liderar a si, né, é um desafio diário, é todo dia, todo dia, todo dia. Tem hora que você acha que está o máximo, daqui a pouco... Entende? Então, a gente está num processo de construção e tudo bem, mas eu tô, poxa, tipo assim, eu fui para academia a semana toda, tá maravilhoso. Aí na segunda que vem, aí eu não vou me sacrificar, me crucificar, porque, ok, se hoje não fui, amanhã eu vou. O meu é 8, viu, Márcia? Sampaio. Curiosa, hein? É uma asa delta no 7, viu? É, verdade. Então, assim, vale a pena, né? Quando você se aprofunda no Eneagrama, vá fundo, né? Se é sua caminhada, sua jornada, se você se identifica como uma porta do autoconhecimento, então, conhece teu eneatipo, conhece tuas paixões, vai fundo na sombra da tua sombra, porque vale a pena. Não é fácil, eu não gosto de vender facilidade. Eu sou do mundo do coach também, sou coach, tenho diversas formações coach, sou professor de coach, mas eu não gosto de vender mentira, né? Para mim é incongruente e coerente. O caminho do autoconhecimento não é fácil, não é simples, não é só maravilha, mentira. Se alguém te vendeu isso, na minha visão é mentira, na minha forma de enxergar, tá? É um desafio, mas é um desafio muito gostoso, porque também tem muita coisa boa lá no fundo, né? É o que o Joseph Campbell disse, você colocou bem, né? Vou passar a fala para ti. Tem um tesouro maravilhoso, tem uma pedra preciosa que vale bilhões de dólares, não é milhões não, são bilhões. Mas tu tem que passar pelo vale da sombra, né? Davi fala, o salmista fala, né? Passarei pelo vale das sombras.
Então, nós temos que passar por ele. Todo herói, ele tem que ir ao Hades, ele vai ao inferno da sua própria psique. Não é um inferno que queima, que está o capeta, não. É o inferno da tua própria mente, da tua psique, da tua alma. Tadeu, a gente só tem 20 segundos para finalizar. Jesus! Então eu vou encerrar e a gente vai voltar para terminar o fechamento, tá bom? Pronto, eu estou à disposição. Tá, então eu vou encerrar para a gente não perder, a gente volta já. Tá bom. Boa noite, gente. Apenas fazendo o fechamento da 8ª live, da Maratona de Lives Enea Luz com Tadeu Belfort. Então, só esperar aqui a entrada dele. A gente estava fazendo o fechamento enquanto eu recebi aqui a notificação que só tínhamos 30 segundos, né? E a gente precisa fazer esse fechamento. Sua maldade incrível, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo. Tadeu, só para você ter um pouquinho mais de tempo para fazer suas considerações. Sim. Olha quem chegou, Catriano! Catriano, mestre Catriano. Vou fazer uma live com ele, viu, Catriano? Vou fazer com você também. É, sim. Também quero uma live com o Catriano. Energia Luciana. pura esse rapaz aí. É, sim. Tipo 3, rapaz. Tipo 3. Total. Então, Tadeu, só fazendo as reconsiderações finais, tá? Para a gente colocar aqui uma música de fechamento, encerrar com chave de ouro esse momento tão especial. Vamos nós. Primeiro, eu quero convidá-los a degustarem esse livro aqui. Coloquei o link aí, Luz e Sombra, A Honra e o Poder de Ser Você. Aqui tem quase 8 anos, 7 anos e pouco de estudo, de vivência, de aprofundamento. Eu coloquei o link aí para vocês. Tem muito da minha alma aqui, né, de coisas que eu vivi e vi com o grupo, de transformações que eu vi. É um livro pequeno, um dia você lê, mas assim, tive a honra de ter o Joviniano, viu, apresentando esse livro, Joviniano Carreiro, nosso grande mestre aí, sim, e a doutora Fátima, uma psicóloga muito querida e amiga, né, que fez também aqui o prefácio para mim, doutora em psicologia, fez também, foi uma psicóloga, mestre e doutora em psicologia, que fez o Luz e Sombra, e virou uma grande divulgadora também pelo treinamento, pelo que ela vivenciou, e eu acho lindo, assim, eu fico muito honrado com pessoas com tanta, né, formação e conhecimento se entregarem de forma tão linda do que a gente viu lá. Ah, pois, pede aí, Catriano, o livro, viu? Mas eu acho que o Me Curar de Mim, que a Flávia Fé, minha conterrânea aí pernambucana, fala, né, ela... Acho que é a coisa mais linda, né? Acho que ela faz um trabalho de vulnerabilidade nessa música, ela mostra tanta grandeza. Gente, ser vulnerável não é ser pequeno, não, é ser grande, é ser humano, sabe? A Brené Brown, que tem 5 livros só sobre esse tema, né, de vulnerabilidade, uma doutora em sociologia, né, com um estudo muito profundo, ela nos fala dessa capacidade que o ser humano tem de se reinventar, de ser grande, sendo ele mesmo. O maior poder, a sua melhor versão, é a sua versão inteira. Com todas as suas partes, sejam elas quais forem. Quando você se permite ser você de verdade, viver sua inteireza e pagar o preço, porque o mundo não quer isso, tá, gente? Vou ser muito honesto com vocês. O mundo não está atrás de gente verdadeira e plena. As pessoas querem a falsidade, querem as personas, né, querem os seres humanos encaixotados, né, dentro da caixinha. Se fala tanto em sair da caixa, pensar fora da caixa, pensar fora da caixa, pensar fora da caixa. E por que não viver fora da caixa, né? Ser você fora da caixa. Da caixa que colocaram em você, mas porque na realidade é ser você de verdade, isso, né, ser inteiro.
Quanto mais inteiro eu for, mais plena será a minha vida. O Osho fala sobre a gargalhada da alma, né? Eu adorei esse termo do Osho, né? É ter essa gargalhada da alma, não é uma gargalhada forçada, criada, entende? Mas quando a nossa alma gargalha, né? Ou seja, dá essa gargalhada, ela é plena, ela é inteira, são todas as minhas células que estão rindo, é meu ser por completo. Então, o meu convite para você aqui, meu querido e minha querida, deem a gargalhada da alma, né? E não tem gargalhada de alma sem sombra não, tá? Não adianta focar só no lindo e no maravilhoso, só na luz não. Se você quer, né, quer gargalhar com a sua alma, veja as suas sombras também, veja esse conteúdo. E você vai se surpreender com o que você vai encontrar lá, viu? Porque tem muita coisa linda, né? A gente só tem coisa feia, não. Tem muita coisa linda, muita pedra preciosa. Então, vai lá, mergulha. Se permita encontrar o seu mais profundo ser ali, né? Mergulhe. E você falou perfeito, Carol. É uma camada, é uma cebola com milhares de camadas, que eu vou tirando uma por uma. E aproveite para degustar cada camada dessas. Sabe? Não fique só focado sabe, no final, né? no centro da cebola, não. Vá aproveitando cada camadinha dessa que você vai se conhecendo. E seja lindo, seja você. A coisa mais linda do ser humano é quando ele é sincero, ele é pleno, ele é verdadeiro. Gente, isso derruba qualquer argumento. Quando você fala com a alma, com o coração, quando você se coloca de verdade, sem máscara, né, sem armadura, não tem como não chegar no coração do outro. Vai direto. Passa direto, né, Carol? Com certeza. Então, gente, né, sabe as palavras aí, para quem está nos ouvindo, né, aproveitem e garantam aí o seu livro Luz e Sombra. Permitam-se, né, nesse momento de desafio, acender o melhor de vocês. Maravilhoso para encontrar a sombra, viu? Perfeito. Então, é um momento muito oportuno aí, os espiritualistas, né, os espíritas falam da transição planetária, de tudo. E para fechar esse momento tão especial, tão rico, tão cheio de surpresas, né, tão alegre, né, com esse jeito do Tadeu de trazer profundidade com a leveza e com a alegria, eu quero fechar essa live agradecendo a todos pela participação, agradecendo o Tadeu imensamente pela disponibilidade, pelas contribuições, pela entrega, pela alegria, dizer, né, que eu também sou sua amiga e sou sua fã, né, e que eu estou muito feliz por você ter nos prestigiado com esse presente da sua obra. Quero convidar a todos, né, a estarem prestigiando, né, e vou colocar aqui essa música, que essa música aqui, ela traz muito para você, do seu treinamento, né, traz muito aí do seu trabalho, ok? Então vamos lá. Vou colocar aqui, eu peço que os que estejam ouvindo, quem quiser fechar os olhos, né, quem quiser se conectar um pouco com esse momento e perceber o que é que essa música traz de dados para você, né? Então, vamos lá. Agradecer também aqui a presença de quem chegou depois, né, que foi Malu, Flavinha, a Jane chegou, 2 mestres que tenho. Gratidão por ter cruzado, Jonathan, Instituto Abela do Vale, enfim. Gratidão a todos, mais uma vez, gratidão, Tadeu. Vamos aqui ouvir com o coração, vamos ouvir, fechar os olhos, perceber que informação, nesse momento, essa música traz para a gente, ok? Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina, encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo, que adoece na rotina. Eu quero me curar
armadilha de cinema, fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vinham num meio só corpo, esse de 1,60 m. Devo a eles dar a vida, não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim. Quero me curar de mim. Quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me lembro da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer, hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa, sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, 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 me expor assim. Dói, 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 me expor assim. Mas se eu não tiver coragem pra enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Que essa cura existe. Não sei, só sei que eu dói em mim. Só sei que eu busco me curar de mim. Me curar de mim. Me curar de mim. Me curar de mim. Então, a todos que estão aqui, mais uma vez, gratidão. Gratidão, Tadeu, né? Parabéns, sucesso pelo livro. E amanhã estamos juntos de novo, né? Programa Mente Alma, amanhã, Estezinha, Cláudio. Claro, dupla fantástica. Amanhã, gente, programa Mente Alma, às 20 horas. Vai ser pelo Instagram do Cláudio. Acho que se não for do Estel, do Cláudio e da FM Benfica. FM Benfica e DH Cláudio Chaves. Tadeu, até logo, gratidão. Beijo em todos, namastê, né? Namastê, e que você gente. aproveita esse momento para entrar em contato com essas sombras lindas e maravilhosas que cada um tem dentro de si. Né? Perfeito. E encontrar a sua melhor versão, que é a versão inteira. Luz e sombra. É nóis. É nóis. Tchau, tchau, Tadeu. Até breve. Tchau, valeu. Beijo grande. Beijo. Tchau.